Olha, com certeza, você tem uma potencialização dos eventos que anteriormente eram considerados eventos naturais, não é? Acontece que eles ocorrem hoje com uma intensidade muito maior. A previsão do painel intergovernamental de mudanças climáticas é que os eventos extremos que aconteciam em termos de chuva, por exemplo, um a cada 50 anos, podem passar a acontecer 20 a cada 50 anos, ou seja, você pode ter um evento a cada 3 anos. E com uma intensificação de efeitos que foge à série histórica, não é? Então, nós temos aí uma explicação para o fato de que choveu como nunca antes havia chovido. Isso é realmente um efeito das mudanças climáticas. Ô Carlos, boa tarde. E a gente vê muito alerta, né? Inclusive na última COP27, o mundo todo entrando em alerta com relação às mudanças climáticas, mas parece que o mundo fica muito na conversa e não reage, né? O mundo realmente não está reagindo à velocidade dessas mudanças. Eu acho que esse é exatamente o problema. Nós temos um aquecimento do planeta numa fase conhecida como antropoceno, onde a intensificação das atividades humanas, das emissões, levam a um desequilíbrio ambiental e, por outro lado, a capacidade da sociedade de reagir a esses efeitos e cortar as emissões de gases que estão causando esse problema tem sido insuficiente. Isso ficou demonstrado na Conferência de Glasgow, na Conferência do Egito, que foi o ano passado, e o que acaba acontecendo também é que as próprias discussões no âmbito das Nações Unidas vêm sendo tomadas por exemplo, agora nos Emirados Árabes, onde uma empresa petroleira, o presidente de uma empresa de petróleo, vai ser o coordenador da Conferência do Clima, né? Um claro conflito de interesses. Então, nós temos sido ineficientes para solucionar esse grave problema que assola a humanidade. Pelo que a gente tem visto, né, Carlos, essas imagens todas que a gente tem mostrado de chuvas acentuadas aqui no Brasil, seca no sul do nosso país, lá nos Estados Unidos, nevascas que há muito tempo não eram registradas, o mundo está caminhando para uma direção muito perigosa quando a gente fala de mudanças climáticas. Tem como ou não reverter esse cenário? Como? Tem sim, se você cortar as emissões, mantendo o que foi acordado no Acordo de Paris, de manter o acréscimo de temperatura no planeta, limitando em 1,5 graus até 2100. Porque acima desse volume, você tem uma intempestividade que nós já estamos experimentando hoje, como, por exemplo, os extremos de frio e calor, os extremos de grandes chuvas, grande pluviometria, por outro lado, secas prolongadas em algumas regiões, não é? A única forma de resolver esse problema é cortar as emissões dos gases, principalmente decorrentes da matriz do petróleo, que é utilizada largamente pela humanidade, não é? Então, o futuro seguro para a humanidade depende da nossa capacidade de fazer essa transformação da matriz energética, não só do Brasil, como também dos maiores países emissores, que são Estados Unidos, China, Índia, Rússia, não é? Nós estamos aí no 5º lugar como emissores decorrente, principalmente da destruição da Amazônia, das queimadas. Ô Carlos, aqui no Brasil, principalmente pelas nossas condições, se nada for feito, é um cenário complicado para os próximos anos, né? O Brasil é um país muito rico em biodiversidade, ele é muito rico em natureza. Por outro lado, ele também é muito rico em vulnerabilidades ambientais. Você veja a situação do litoral norte, você tem áreas de intensa declividade nas encostas da serra, isso propicia os efeitos de chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo, quando você tem massas de calor que penetram e provocam chuvas batendo nas encostas da Serra do Mar, né? Ou seja, nós temos uma extensa costa do Brasil, um litoral muito grande, sujeito ao aumento do nível do oceano e às marés intrusivas também. Quer dizer, o Brasil é um país bastante vulnerável. Então, o interesse brasileiro em solucionar essa questão é essencial, principalmente porque os efeitos, por exemplo, no Nordeste brasileiro e no Centro-Oeste de desertificação, poderiam representar um desastre para a agricultura e para a segurança alimentar do Brasil.
E é importante colocar que muito dessa regularidade, para que não tenhamos uma perda da produção agrícola brasileira, depende da proteção da Amazônia, que faz o transporte de umidade para o continente sul-americano, né? Então, são alguns elementos importantes aí, não só para proteger, mas também para prevenir, porque a sociedade tenha políticas públicas de prevenção de desastres naturais. Eu acho que o recado que fica, né, Carlos, né, Renato, é que dá tempo ainda de reverter esse cenário, depende dos governantes e a gente precisa pressioná-los, porque não dá mais para a gente conviver com tipos de tragédia como a gente viu no litoral norte paulista, né? São muitas vidas perdidas, né? Todo ano se repetindo, e não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo. A gente precisa parar definitivamente com isso. Carlos, muito obrigado, viu, pela sua colaboração. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Valeu. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado.